Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Hoje estamos iniciando a 36ª reunião ordinária, 10 de outubro de 2016. Quero convidar o vereador Jean Carlos para ocupar o cargo de secretário ad hoc enquanto não chega o vereador Denilson Martins. Para iniciar, vamos proceder à leitura de um versículo da Bíblia pelo vereador Nilton Américo dos Santos. Todos de pé. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Em atendimento à resolução número 163 de 2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno, artigo 185. O adiamento da discussão de qualquer proposição dependerá da deliberação do plenário e somente poderá ser proposto antes de iniciar-se a mesma. Lei Orgânica Municipal, artigo 185. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, conciliados com os superiores interesses da coletividade, tem por finalidade assegurar a todos existência digna em conformidade com os ditames da Justiça Social. Passamos agora ao expediente. Discussão e votação da ata da 35ª reunião ordinária realizada no dia 3 de outubro de 2016. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos, com exceção do vereador Denilson Martins, que ainda não está presente. E em virtude da ausência do secretário, eu peço ao vice-presidente Clóvis Renato Soares de Almeida que proceda à leitura da renúncia do senhor Ojandiro Birajara Bellini ao cargo de prefeito municipal, protocolizada na Câmara Municipal na tarde deste dia 10 de outubro de 2016. Caxambu, 10 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, venho à presença dessa respeitável Casa Legislativa, observando o dispositivo dos artigos 34, inciso 13º, número 79 da Lei Orgânica do município de Caxambu, por motivos pessoais, após reflexão amadurecida e submetendo-me a apelo familiar, apresentar de maneira irrecorrível e irretratável minha renúncia ao cargo de prefeito municipal de Caxambu, que será realizada na presente data. A motivação para tomar essa decisão passa por uma grande reflexão acerca de todo um processo que, na sua essência, está ligado apenas na ordem pessoal, notadamente ao desgaste físico e mental, algo que vem se tornando cada vez mais intenso com o passar do tempo. Trata-se de uma decisão muito difícil, mas que não está atrelada a qualquer fato ou circunstância relacionada à administração pública ou pessoas. Sempre tivemos um bom relacionamento com o governo federal, o governo de estado, Câmara Municipal e companheiros que administram outros municípios da federação. Também desejo ressaltar a boa relação que tive com o Poder Judiciário e o Ministério Público de Caxambu. Agradeço a Deus por ter me proporcionado 3 anos e meio à frente da administração municipal, onde aprendi muito e procurei dedicar elevado percentual de meu tempo em prol do povo. Sou imensamente grato à equipe que me ajudou a governar e aos servidores municipais, sem os quais não poderia haver bons serviços e obras para a população. Peço a toda a equipe que hoje ajuda a governar o município que continue trabalhando unida e com afinco,
em prol de nossa gente. A tolerância, o perdão, a parceria, o companheirismo, a seriedade e, acima de tudo, a honestidade são fundamentais em qualquer empreitada, principalmente na condição em que se administra o dinheiro público e onde o maior patrão de todos é o cidadão que paga as obras, os serviços e ainda o nosso salário. Tenho absoluta convicção de que o vice-prefeito, com um corpo de funcionários e com o imprescindível apoio da Câmara Municipal, dará continuidade aos trabalhos em andamento e tornará realidade todos os importantes projetos para o bem do nosso povo. Por fim, gostaria de deixar um agradecimento especial, primeiramente a Deus, por me dar força para lutar, a todos da minha família que sempre estiveram ao meu lado nessa caminhada, aos servidores municipais, diretos e indiretos que me auxiliaram, aos companheiros políticos, ao Poder Legislativo, Poder Judiciário, e principalmente ao povo de Caxambu, pela confiança. Atenciosamente, Ojandir Ubirajara Bellini, Prefeito Municipal. Senhores vereadores, desde já eu já quero comunicar a toda a população que foi solicitado a notificação do vice-prefeito Beto Abraão para que assuma o cargo de prefeito municipal diante da renúncia que foi lida agora pelo senhor Ojandir Ubirajara Bellini. Quero franquear a palavra a algum vereador que deseja fazer uso sobre esse assunto. Vereador vice-presidente dessa casa, vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, povo presente, senhores ouvintes. Senhor presidente, nós hoje estamos enfrentando e dando uma cartada final a essa novela de desespero que passou a população de Caxambu nos últimos 3 anos e meio. Apenas para registrar a chegada do vereador Denilson Martins para que conste em ata. Nesse período, desde 2013, tem sido o nosso trabalho da Câmara Municipal prejudicado submaneira por excessos de investigação, por problemas causados no município de Caxambu por falta de administração, por falta de planejamento, por falta de estrutura, por falta de toda a espécie de organização política pública que se pode ter para se gerenciar uma cidade ou qualquer estrutura. A Câmara Municipal do que eu participei, acredito tenha sido a mais prejudicada de todos os anos, porque em função do que se é feito pela vontade do povo, que nós temos que respeitar com muito, né? Mesmo não concordando com algumas atitudes, e podem me chamar de déspota em alguns momentos, porque eu não tenho que concordar com o voto de quem que seja, mas a partir do momento que eu também represento uma parcela da população de Caxambu que me deu o voto para que ficasse aqui nessa casa, eu me sinto no direito de dizer, senhores presentes, senhor presidente, que apesar de ser um grande alívio para toda a população de Caxambu, que eu acho que hoje faz assim, esse moço já foi caçado nas urnas. A própria população já caçou ele. E o meu repúdio hoje, e que seja comunicado, seja escrito, senhor presidente, vai para os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que nesse período em que nós tentamos o afastamento e a cassação, tornaram várias vezes a volta desse cidadão, que a gente não tem nada pessoal contra ele, mas que assumiu um papel de gestor e não deu condição mínima para que Caxambu desse 2 ou 3 passos. Fico muito tranquilo por não ter participado nenhuma vez de atos que possam ter privilegiado
esse cidadão nesse município de Caxambu. Sempre votei com muita consciência e tenho também certeza que se ele se perpetuou até hoje na leitura da minha renúncia, não foi por minha causa. E peço que aqueles que o mantiveram aqui paguem o microfone e o defendam. Pega o microfone e fale: mantive, acreditei, fui eu que mantive ele aqui, porque eu não fui. E falo isso com muita tranquilidade. Rebato, estou no ouvinte para ser tréplica, para fazer réplica, para o que quiserem. Baseado no que? Esse cidadão que a cidade inteira já conhecia e que por uma parcela de votos foi colocado na prefeitura, se manteve nessa situação e deixando a nossa cidade do jeito que está, após uma eleição que as urnas responderam pela população o que deveria ser feito e que ele em nenhum momento teve a dignidade de ter se mantido, pelo menos como o último guerreiro dessa história. Já que o barco vai afundar, o capitão fica junto. O capitão rachou fora. Certo? Eu fico muito triste, sou caxambuense. Um dia foi questionado: você é melhor ou mais antigo que alguém aqui? Não, sou melhor nem mais antigo que alguém aqui, né? Mas eu me posiciono, sempre me posicionei, graças a Deus. Tem a minha estrutura, tem quem goste, quem não goste, mas pelo menos nunca ficaram em dúvida da minha característica, quem eu sou, quem eu deixo de ser. E volto a dizer, na pior das coisas, que um dia no meu bairro esse cidadão subiu em cima de um caminhão e disse: um vereador se acovardou e não foi candidato de novo. E o que é uma renúncia, hein? É um ato de coragem? O que é uma renúncia? É o pior ato que um cidadão pode ter. Então, quando fala que a justiça tarda, mas não falha, e eu acredito sempre num ser superior que nos acompanha, as pessoas têm que engolir o que falam, senão pensar no que falam, porque a língua é chicote do corpo. E eu não estou preocupado se ele está indo embora, eu estou preocupado com o que ficou para trás, com um legado perdido de 8 anos, porque nós tivemos uma administração anterior a dele, que levou a ela, que também se tentou se candidatar, que eu acho terrível, sujeito que não tem competência na primeira, tentar na segunda já para atrapalhar, e cabe culminando com essa situação que nós temos. Quando quiserem procurar alguém, nunca procure um bonzinho, não. Bonzinho é a pior espécie que existe. Bonzinho é aquele cara que não sabe se posicionar e não dá para você, pelo menos, o direito do não. Bonzinho é aquele cara que olha para você: desculpa, pode deixar. E aí vem. Vou citar meu pai mais uma vez: foge dos bonzinhos. Bonzinho é a pior espécie que tem. Nunca fui bonzinho. Não quero ser bonzinho, não quero ser considerado bonzinho. Estou envergonhado de ter lido essa carta. Estou decepcionado com o trabalho de vereador que fiz nessa casa, que nós tentamos desde o começo. Mantendo uma atitude que nos custa, às vezes, caro, né, Marcos Ralph, né, Cilinho, né, Fabinho? Desde o começo. Foi muito difícil. Nós vamos aprender de uma maneira muito triste. Hoje foi muito ruim. Eu espero que o vice-prefeito faça o seu papel de assumir, porque nesse momento a gente nem sabe, né? Nós temos, já foi comunicado, né, senhor presidente?
para que a cidade tenha pelo menos esse final de período, com a transição de governo, desse governo que entre, que não é um governo individualizado, que não é de uma pessoa só, mas se também não tiver um apoio, não vai a lugar nenhum. Né? Se não tiver o apoio, e não vai conseguir fazer em 2 ou 3 meses o que todo mundo está ansiando há tempo. A gente ficou aqui nesse tempo todo. Outro dia eu vi um cidadão botar na internet, eu tenho que falar, o senhor Anderson, do Hotel Palace, não você não, mano. Dizendo lá, aqui é o salário do pessoal, não se dá o trabalho nem de ler que aquilo era uma rescisão, né? E fala que é salário, joga na internet um assunto complicado e fala que os atuais vereadores e os vereadores eleitos são os responsáveis por essa situação. Por que não se candidatou, como não fez com muita gente que eu estou vendo aqui, que foi corajoso e botou seu nome? Porque uma disputa política é muito diferente. Agora, nesse momento que nós estamos passando, é fácil você pegar a internet e ficar criticando. Eu não discuto com quem não tem pelo menos a capacidade de ler alguma coisa. E amanhã quiser criticar, pode criticar também, que eu não estou muito preocupado com essa situação. Vou estar nessa cidade, vou participar, estou utilizando esse microfone, senhor presidente, porque eu nunca esperava ter lido essa renúncia. Eu esperava ter cassado esse moço. Que o desembargador, que o tribunal nos desse essa condição. E na última vez que eu tive aqui, agora, semana passada, foi as contas dele. Veio para nós as contas dele de 2013. Eu votei as contas do prefeito de 2013 por um motivo simples. O Tribunal de Contas disse que as contas estavam certas. Tá. Porque aplicou o índice da saúde, aplicou o índice da educação, porque aplicou dentro a parte certa de pagamento de funcionários. Mas nós sabemos que não está certo. Todos nós vimos que não está certo. E no futuro isso vai ser nos cobrado, porque a gente viu que não estava. Porque se tivesse certo, tinha tido uma administração direita aqui dentro dessa cidade. Então, quando a gente quiser assumir alguma coisa, quando a gente for procurar ter algum cargo, se consciente que você vai ser responsável por isso. Vai ser responsável por essa situação. Estou muito tranquilo das minhas atitudes desde o dia que cheguei aqui. Não por ter feito uma por oposição, mas por ter sempre esclarecido quando eu votava a favor ou contra, o porquê, o sim e o não que eu dei nessa casa. Estou envergonhado, peço desculpas à população de Caxambu, que não deveria estar enfrentando essa situação. Peço desculpas a todos aqueles que investem, que trabalham, que ensinam, que educam, que fazem a sua parte para que a cidade melhore, que geram empregos, que tem seu comércio, mesmo a dona de casa, que cuida de sua casa, com sua família. Peço desculpa a todas essas pessoas em nome de um passado, de um histórico da nossa cidade. Não posso deixar de falar e de fazer isso, senhor presidente. Posso ter me alongado, mas Deus sabe que nós lutamos para que isso não acontecesse. Então eu não carrego nenhum remorso, nenhum problema nas minhas costas em relação. E eu acho que Caxambu precisa ter gente que mostre a cara, que seja responsável pelo que faz. Porque senão nós vamos encontrar várias situações assim. O Brasil está sendo passado a limpo. O Brasil está sendo passado a limpo, as coisas estão aparecendo, essas invasões de policlínica, essas invasões de desembargadores dando sentenças, de criando facilidades que não existem, isso vai acabar. Eu não sei se eu vou ver isso, mas eu tenho certeza que a geração dos meus netos vai ver. Vai ver essa situação acontecer. E isso não é caso de cadeia, não. Não é casa de cadeia, não. O sujeito desse tem que tirar o que ele tem. Vai lá, quantas pessoas ele passou na frente que ele falou, então processe e tira o que ele tem. Porque botar um sujeito desse dentro de uma cadeia, para quê? Para a gente pagar ele ainda? Para o Estado sustentar ele ainda? Não, isso não é caso de cadeia, não. Isso é caso de fazer uma limpeza moral. E tem gente que não tem jeito de fazer limpeza moral. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra ainda está franqueada aos vereadores.
Vereador vice-presidente dessa casa, Denilson Martins. Senhor presidente, eu nunca fugi à responsabilidade, em momento algum, nessa casa, principalmente quando se trata de assuntos tão importantes quanto esse, um fato que nos surpreende realmente. Quero inicialmente saudar aqui os nossos colegas, os vereadores eleitos que se encontram aqui hoje, o senhor Mário Alves, o Júlio, o Paulinho, nosso amigo Kiko, e todos que nos honram com a presença. E dizer, vereador Clóvis Almeida, que aqui realmente isso me deixa feliz, porque aqui é o lugar onde a gente tem as informações de uma forma verdadeira. A gente vê algumas coisas que são colocadas realmente, que realmente não condizem com a verdade. Fico feliz quando vejo a população aqui, porque aqui realmente a gente encontra as informações corretas. Digo também, um pouquinho mais além, vereador Clóvis, que enquanto cidadão, eu posso ter até a minha opinião. Enquanto vereador, e daqui a pouco, meus colegas vão ser diplomados, a coisa já muda um pouco. A gente não pode ser mais franco atirador. A eleição já acabou. A gente precisa agir com responsabilidade, analisar os fatos e mostrar para a população o que é verdade e o que não é. A eleição já terminou. Eu acho que esse deve ser o pensamento de cada um de nós, de apoiarmos o prefeito eleito para fazer uma Caxambu diferente, porque só com a união de todos nós vamos conseguir isso. Fico feliz com a presença de todos. Vereador Clóvis, eu não me sinto decepcionado não. Sabe por quê? Eu tenho aqui em minhas mãos a cópia da decisão judicial que reconduziu o ex-prefeito ao cargo. Para minha decepção, com todo respeito ao desembargador que assim o fez num plantão de final de semana, em suma ela diz assim, que os vereadores Clóvis Almeida, Denilson Martins, Eliane, Fábio, Francisco, Ercílio e Carlos não poderiam ter votado na decisão. O Cilinho e o Marcos porque eram candidatos a vice, o Fábio porque tinha um irmão candidato, eu porque apoiava um candidato, o Chiquinho porque tinha uma irmã que era candidata. Ó, senhores, fica muito difícil. Então os suplentes também não poderiam ter votado, porque os suplentes também apoiam alguém. Então fica muito difícil a gente aceitar uma decisão como essa. Mas a justiça às vezes ela é cega, Então fica difícil a gente aceitar uma situação dessa. Mas penso que nós temos feito a nossa parte. Em relação à renúncia do senhor prefeito, entendo que cada pessoa é livre para tomar a decisão que bem entende. Se o prefeito assim entendeu que ele deveria tomar essa decisão, acho que é de responsabilidade dele. E a minha fala não vai ser nem nesse sentido que cada qual é responsável pelos seus atos. Mas o que eu gostaria de solicitar e de pedir à população de Caxambu é que nós estamos num momento que não é muito fácil. Se nós não nos unirmos em torno do nosso amigo Beto, acredito que pode ser que apareça aqui ainda hoje, já foi notificado, a gente até está aguardando a presença do Beto, a gente até espera que possa ser hoje mesmo, para que assuma as suas funções. E o desejo nosso, o desejo da Câmara é que a gente, enquanto cidadão, enquanto Caxambu, que possamos dar todo o apoio para que ele possa passar esse período que não é fácil. E há que se ter também um pouco de paciência, É preciso fazer análise no que está acontecendo. A gente sabe dos problemas que têm acontecido, a questão do salário dos funcionários. É uma questão que estive discutindo com o presidente hoje, que é uma situação para nós
preocupante. E são N situações que a gente poderia colocar aqui. Mas, senhor presidente, o que eu gostaria de solicitar à população de Caxambu nesse momento é apoio, né, a essa nova etapa que nós estamos iniciando, né, com o Beto, né, que está aí na sucessão, e também com o novo governo, que a gente possa realmente apoiar e todos vestirmos a camisa de Caxambu, sem questão partidária, porque só dessa forma nós vamos conseguir fazer com que Caxambu retome os rumos de onde ele nunca deveria ter saído. Era o que eu tinha, senhor presidente. Vereador Marcos Antônio Leite Ralph. Vereador Ercílio Nogueira. Senhor presidente, só queria fazer uma pergunta. O vice já recebeu a notificação? Não. Eu acabei de assinar ela, ficou pronta. Renúncia chegou, eram por volta das 4 horas. Aí fizemos com o jurídico a notificação e iremos encaminhar assim que possível ao vice-prefeito Beto Abrão. Com a palavra o vereador Marcos Antônio Leite Ralph. Senhor presidente, nobre colega, pessoas que nos honram com sua presença, eu acho que deve vir mais. Aqui é a casa do povo, para vocês ficarem inteirados do que passa nessa casa. Quero endossar as palavras do vereador, vice-presidente dessa casa, Clóvis. O que nós passamos nessa casa já foi tudo dito por ele. Nós queríamos fazer uma Caxambu boa, trabalhar em conjunto com o prefeito. Tentamos por várias vezes. Tem gente que pensa que a gente nunca tentou isso. Tivemos várias reuniões, conversamos e não fomos atendidos em nada. Então isso aqui é um esclarecimento para o povo de Caxambu. Porque ele ia na rádio e falava: o povo, o vereador não deixa eu fazer isso, o vereador não deixa eu fazer isso. Mas não era bem assim a coisa. A gente não poderia endossar coisas erradas. Eu estou aqui nessa casa, eu entrei nessa casa em 1982. Eu sou o vereador de mais tempo de casa, não o que tem mais mandato, mas mais tempo. Depois deixei a política, passou uns tempos, voltei. Então, essas decepções que a gente tem, que faz a gente desanimar da política. Nós chegamos a ficar, trocamos ideias, eu, Clóvis, Ercílio, Fábio, nós chegamos a ficar desanimados, porque nada dava certo. Esse problema agora, que teve agora, da cassação do mandato, essa Câmara, ela foi menosprezada pelo Judiciário. O parecer está ali, o Denilson falou bem nele, quem quiser ver ele está aqui na Câmara, pode vir aqui pegar. Que aquilo não é argumento. Entendeu? Quem entende bem sabe que aquilo não é argumento. E eu fico até estarrecido, porque um desembargador do Tribunal de Contas do Estado fazer um pronunciamento daquele. Então tudo isso deixou a gente muito aborrecido. Vamos torcer para o próximo prefeito que for entrar, né? Vamos torcer para o Beto, vamos ajudá-lo naquilo que for preciso. Agora acabou a política, acaba-se a sigla partidária. Você não entra lá por ser o Marcos Ralph, por ser o Clóvis, por ser Denilson, por ser Pablo Cury. Você tem que ter uma sigla partidária. Então agora acaba-se essa sigla e procurar trabalhar unir por nossa cidade. Voltar a ser o Caxambu de 30 anos atrás, que era uma maravilha, e pode voltar a ser essa maravilha. Vereador Marcos, se me permite só uma parte em relação, eu acho que ainda tem um trabalho que nós temos que fazer aqui, nesse momento,
porque a renúncia, senhor presidente, foi hoje. Hoje se paga a última parcela do 13º e hoje é a entrada da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa renúncia do prefeito, se ela foi feita hoje, que horas foi? Porque às vezes alguma documentação foi feita, algum pagamento perdeu a ordem cronológica, porque a gente tem que saber se os pagamentos efetuados hoje seguir a ordem cronológica para pagamento de empenho, porque se não foi feito isso, cabe mais um processo, independente de renúncia. Sim. Porque hoje é o dia que entra o dinheiro para pagar o 13º, que pode arrecadar o fundo para pagar os funcionários do município de Caxambu. Então cabe um pedido, novo vereador, para que vê a que altura chegou o ato, a que hora de renúncia. Porque essa renúncia pode ter sido feita às 4 horas da tarde e do meio-dia às 4 ter sido assinado um monte de papel. Então, para mim, juridicamente, apesar de não ser advogado, não entendo, eu acho que os atos praticados hoje são inválidos. Né? Então, por isso que estamos pedindo uma parte aos presidentes, mas eu acho relevante falar essa situação. Muito obrigado. Senhor presidente, eu pedia à mesa da casa que fizesse uma moção de repúdio ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Vamos procurar para ver se tem embasamento legal para a gente fazer. A denúncia tem que ser para a corregedoria, porque ele é do Tribunal de Contas do Estado. Vereador Marcos, eu não vou acatar essa solicitação de momento para depois a gente estudar a melhor forma jurídica de se manifestar diante dessa. Mas pode contar comigo que a gente faz uma manifestação que com certeza foi mais uma liminar que desceu na goela abaixo da Câmara dos Vereadores em cima de um poder legislativo. O senhor tem todo o meu apoio. Obrigado. Vereador Jean Carlos. Senhor presidente, meus colegas, público presente, internautas que nos acompanham, eu gostaria de dizer também, vereador Clóvis, todas as vezes eu fui sorteado para participar. Fui sorteado para participar da investigação, fiz meu trabalho, fui sorteado depois para fazer a outra parte, foi onde eu pedi o afastamento do senhor prefeito, onde nós fomos derrotados lá em Belo Horizonte. E, por vez, fui o presidente da cassação e ele conseguiu voltar de novo. Então, eu falo para os senhores que eu fui um dos vereadores mais perseguidos. Porque na hora que ele voltava, ele ia na porta do no comércio para soltar foguete. Quando ele voltou na segunda vez, ele passou lá de caminhonete e fez gestos obscenos para dentro da minha loja, para as pessoas que estavam lá. E eu só disse para ele assim: amanhã o seu Reinaldo acaba. E foi no sábado. Se a Câmara não tirou, o povo vai tirar. E foi dito e feito, o povo tirou ele. Essas são minhas palavras, presidente. Apenas para dar ciência, que eu acho que agora o que nós temos que fazer é conscientizar a população e nós, vereadores, temos que estar cada vez mais unidos para dar um desfecho ameno e o mais rápido possível para as coisas começarem a voltar a andar no município de Caxambu, como o pagamento dos funcionários públicos, o pagamento do pronto atendimento do hospital. Então, quero pedir aos vereadores que fiquem de prontidão amanhã para que a qualquer momento nós possamos marcar uma reunião extraordinária. Acho que seria até também um momento de nos reunirmos com o Ministério Público, pedir uma solicitação para ser ouvido pelo juiz da comarca de Caxambu. Então eu peço essa atenção a todos os vereadores amanhã, porque assim que nós notificarmos o vice-prefeito Beto Abraão, nós precisamos saber se ele vai assumir o cargo, vai assumir a responsabilidade que é dele, ou se ele vai emitir uma carta de renúncia para a Câmara. Nós esperamos que isso não aconteça, porque nós sabemos da honestidade, do comprometimento e do amor
que o Beto tem com a cidade. Eu sei que ele não vai deixar essa cidade desguarnecida num momento tão importante como esse. A notificação vai ser entregue amanhã, na parte da manhã, e convido a todos os vereadores a ir numa reunião com o Ministério Público, com o juiz, e no mais, vamos esperar só o posicionamento do Beto, aí a gente marca a reunião extraordinária. Entendidos, vereadores? Tudo? Vamos prosseguir a reunião com a leitura de correspondências do Poder Executivo. Portaria 225, de 3 de outubro de 16, resolve exonerar a partir desta data o senhor Sérgio Rana Salim do cargo em Comissão de Livre Nomeação e Exoneração de Secretário de Administração. Portaria 226, 3 de outubro de 16, resolve exonerar a contar de 30 de setembro o senhor João Carlos Pereira Nogueira do cargo de Livre Nomeação e Exoneração de Assessor Especial. Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, encaminhando o demonstrativo do movimento numerário e os balancetes da receita e despesa do Instituto. Está à disposição dos senhores na secretaria dessa casa. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o relatório do primeiro quadrimestre de 2016 para a ciência desta casa e posterior apresentação, quando achar necessário, também estará à disposição dos senhores na secretaria desta casa. Passamos agora a correspondências diversas. Por favor, vereador Denilson Martins. Secretaria Comunicação de extinção de contrato de repasse. Caminhamos o ofício 59316, que comunica a extinção do contrato de repasse 10.25.349-46. Poços de Caldas, em 4 de outubro de 16. Comunica a extinção do contrato de repasse. Não resolução da cláusula suspensiva do contrato de repasse no prazo contratualmente pactuado. Programa Esporte de Grande Evento, Ministério do Esporte. Senhor Presidente, a celebração do contrato de repasse foi realizada com previsão de condição suspensiva a ser cumprida pelo contratado. E enquanto a condição não for realizada na íntegra, não terá efeito a celebração pactuada. Informamos que o contrato de repasse fica rescindido de pleno direito pelo não encaminhamento da documentação pendente de engenharia no prazo contratualmente pactuado. À disposição para maiores informações, assistente de atendimento da Superintendência Regional Sul de Minas, Indianara Cássia Junqueira. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente, transmitindo a Vossa Excelência nossas cordiais saudações, vimos aduzir que esta Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande está exercendo acompanhamento acerca de questões socioambientais pertinentes aos municípios de Caxambu e Baiependi. No que pertine ao caso concreto, trata-se da perspectiva de novo traçado do trevo de Caxambu Baiependi, acompanhamento feito por meio do procedimento de apoio à atividade, instaurado nesta CRRG, a fim de poder viabilizar junto aos órgãos responsáveis projetos quanto à implantação de faixas de segurança com o intento de uma melhor garantia aos usuários, bem como sugestões para o novo traçado do referido trevo. Tendo em vista o alto índice de acidentes, vimos requerer junto a este município informações acerca de procedimentos que, porventura, já foram encetados visando a gestão de grave problema urbano e rodoviário.
Registre-se que esta coordenadoria está à disposição para maiores informações se fizerem necessárias. Assina Bergson Cardoso Guimarães, promotor de justiça. Na ordem do dia não há projetos. Convido para ocupar a tribuna livre a senhora Maria Antônia Muniz Barreto com o assunto Parque Ecológico do Bosque. Seja bem-vinda, minha amiga Toninha. A senhora dispõe de 10 minutos. Boa noite a todos, público presente, senhores vereadores, ouvintes da rádio. Eu estou aqui hoje, primeiramente como cidadã, quase que saiu um primeiramente aqui, mas como cidadã, também como vice-presidente do CODEMA, representando o presidente do CODEMA que não pôde estar presente, o senhor Eli, e também como representante da Ampara, que é a responsável pelo projeto do Parque Ecológico, que é o assunto que eu venho tratar. Há mais ou menos 2 anos e meio atrás, eu tive nessa casa, ou melhor, na outra casa, mas nessa Câmara, para apresentar com muita empolgação, com muito entusiasmo, com muita esperança, o projeto do Parque Ecológico, que seria, a proposta seria de criar uma área para preservação ecológica, mas também para um novo produto turístico na área pública, no entorno do centro de convenções, onde a gente sabe que tem lixo, está degradado, está abandonado, está ao descaso durante todo esse tempo. E há muito tempo atrás, inclusive. E foi com muita alegria, né, que eu comuniquei à Câmara e à população de Caxambu, que hoje eu também venho trazer uma satisfação para fechar esse assunto, que a gente tinha conseguido uma verba de quase 500 mil reais, 487.500 reais para a realização desse projeto, que envolvia o cercamento da área, envolvia a criação de uma sede, porque o prefeito, depois também, quando eu soube, tinha desmembrado a área do centro de convenções, a gente ficou com um remanescente do entorno do Bengo e aquela gota grande que tem lá perto da Mages, que liga a Rua do Bosque à linha. Ainda ficou uma área grande. Mas a ideia inicial seria fazer no entorno do centro de convenções, abarcando o centro de convenções, inclusive não precisaria de sede, porque o próprio centro de convenções seria a sede. Mas então, a partir desse desmembramento que foi feito em outubro de 2013 pelo senhor prefeito Jurandir, né? A gente teve essa surpresa e adequamos o projeto na área que foi destinada a ele. E hoje, gente, eu estou aqui para esclarecer esse tempo, né? O processo começou em 30 de setembro de 2013, são 3 anos, onde em 30 de setembro a gente mandou a proposta, o deputado federal na época, Nilmário Miranda, acatou a proposta, conseguiu essa verba parlamentar para a gente e tivemos notícia disso início de 2014. Então, mais ou menos em março de 2014, eu estive na Câmara, apresentei o projeto, coloquei a ideia, foi muito bem recebido. Começamos a fazer, né, todo o trabalho voluntário. É bom lembrar que é um trabalho voluntário, o trabalho do CODEMA é voluntário, o trabalho da Ampara é voluntário, né? Eu tive a ajuda da minha filha, da Diana, que é arquiteta, tive a ajuda do Carlos Simas, também voluntário, também da Ampara, todos da Ampara. Tivemos apoio, né, do deputado e começamos esse processo. Na verdade, tínhamos a verba, tínhamos o projeto, desenvolvemos todo o projeto arquitetônico, apresentamos para o Jurandir, ele recebeu muito bem. A Ney até fez um comentário, se todos viessem com a verba e com o projeto pronto, seria fantástico. Fomos muito bem recebidos, o vereador Marcos Halford também em alguns momentos esteve em reunião com a gente lá no gabinete. E tudo estava conforme manda o figurino. Durante todo esse tempo, 3 anos, a gente batalhou em cima desse projeto. E a coisa começou a se estender. Tinha reuniões mensais com o Gabriel, o engenheiro da prefeitura, lá no depósito. Levamos as pranchas, fizemos as pranchas. Todo um trabalho durante esse tempo todo para
conseguirmos implantar o Parque Ecológico do Bosque, que teria como objetivo a preservação da área, a criação de um novo projeto, de um novo produto turístico, né? E, enfim, que poderia ter inúmeros desdobramentos futuros, junto com as escolas, junto com projetos científicos, junto com uma série de ideias e com a população, com a participação dos moradores do bosque. Enfim, a ideia é que fosse um projeto conjunto. Bom, quando chegou agora em agosto, ou melhor, desde março de 2016, a coisa estava parada na Prefeitura de Caxambu. Eu trouxe, inclusive, hoje uma pasta aqui, que tem todo esse histórico. O projeto está aqui dentro. E eu peguei hoje também uma pasta, lá no depósito, de devolução do material que eu tinha levado para o Gabriel. Por quê? Porque quando chegou em agosto, lá no Codema, a gente começou a ver que a coisa realmente não andava. E tinha uma pista de skate para ser liberada pelo Codema. Então, como compensação ambiental, foi proposto que a Prefeitura deveria tocar o projeto do Parque Ecológico, que estava, né, em situação de impasse, parado. A gente já tinha feito toda a nossa parte. Até o final do ano passado a gente já tinha entregue tudo, no final de 2015. As pranchas, inicialmente, tem prancha que eu tenho aqui comigo, que foram entregues em abril de 2015, e o resto em julho de 2015. Tem um ano, mais de um ano. E só faltava o Gabriel fazer a planilha para mandar esse material para Poços de Caldas. Durante todo esse tempo, a gente batalhando, toda vez que eu ia lá, eu falava, e aí, Gabriel, e os prazos, como é que tá? Vai chegar a eleição ano que vem, como é que vai ficar? Ele, não, Toninha, tá tranquilo, tá tudo dentro do prazo, tá tudo dentro dos conformes, tá tudo ok. E a gente continuou nessa batalha durante todo esse tempo. Bom, agora em agosto, com essa história da pista de skate, eu falei, gente, vamos botar uma compensação ambiental para forçar a Prefeitura a tomar uma atitude. Foi feito um termo de ajustamento de compromisso. O Jurandir assinou, né, como compensação ambiental para a pista de skate, com o compromisso de mandar até dia 31 de agosto todo o material para Poços de Caldas, porque a verba estava empenhada na Caixa Econômica de Poços de Caldas. 487.500 empenhado na Caixa Econômica de Poços de Caldas à nossa disposição. Muito bem, foi assinado o termo de ajustamento de compromisso e no dia 1º de setembro, o prazo era 31 de agosto. No dia 1º de setembro eu comecei a correr atrás da Mônica. Mônica, eu quero a cópia do material que foi para Poços de Caldas. Me manda uma cópia. Ah, vou te mandar o e-mail. Ah, não sei o que. E por isso mesmo ficou. No dia 20 de setembro, eu fui na Prefeitura. Falei, Mônica, cadê a minha cópia? Ela falou, ah, você tem que mandar um ofício. Você tem que me mandar um ofício. Tá. Fui para a reunião do Codema no dia 20. Falei com ele, a gente fez uma reunião, deliberou, foi feito um ofício e foi entregue à Mônica no dia 21 de setembro. Sexta-feira agora, antes de ontem, né? A Ana Paula, da Secretaria de Meio Ambiente, me ligou e falou, Toninha, vem aqui que eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, mas você não pode me dar por telefone? Não, é muito séria, eu preciso que você venha pessoalmente. Aí eu fui lá, aí ela me entregou esses documentos que estão aqui dentro, que fala que o contrato foi rescindido em junho de 2016. Ou seja, perdemos uma verba de 487.500, perdemos 3 anos de trabalho, com todo o empenho, de voluntariado, com um contrato que vigia até 2017, porque não foi mandado material de engenharia. Com tudo entregue, toda a nossa parte foi entregue, Para vocês terem uma ideia, uma das pranchas, foram 6 pranchas em julho, mais 3 pranchas em abril, tudo entregue na Prefeitura de Caxambu, com trabalho voluntário. O projeto incluía uma sede, uma entrada, isso aqui seria naquela rua do Centro de Convenções, seria um quiosque para uma sede, uma guarita, um outro quiosquezinho de área administrativa, teriam 2 outras guaritas na entrada ali perto do ponto de cavalo, outra perto da Mages, o cercamento da área toda, o projeto todo feito com detalhes, planta baixa. Então, enfim, eu queria deixar isso esclarecido para vocês, que a nossa parte foi feita com o maior amor, com o maior empenho,
E deu nisso, o desfecho é esse. Quero inclusive colocar para essa Câmara, que recebeu esse comunicado em janeiro de 2015, porque o contrato foi assinado em dezembro de 2014. 14, né? Em janeiro de 2015, vocês receberam um comunicado da Caixa Econômica de Poços de Caldas, dizendo que a verba estava empenhada. Eu me lembro que eu até pedi para vocês, falei, pede uma cópia do contrato assinado. Pede uma cópia. Enfim, eu nunca tive acesso a esse contrato. Nunca. Eu tive acesso agora, depois que foi assinado o termo de ajustamento de compromisso. E no contrato estava dito que tinha 8 meses, prorrogáveis por mais 8 meses, para entregar a documentação de engenharia. Eu tive acesso a isso agora, em agosto, depois do contrato rescindido. Enfim, gente, eu estou trazendo isso aqui hoje, primeiro, para dar uma satisfação para a população, porque em alguns momentos foi ventilado isso em Facebook, né, foi falado, muita gente não levou fé, mas a gente levou fé, a gente foi até o fim. A gente fez tudo o que podia para que Caxambu tivesse um parque ecológico. Numa área que está abandonada, cheia de lixo, cheia de descaso, cheia de problema de poluição. Uma área importantíssima para o Parque das Águas de Caxambu, porque é uma área que a CPRM fez um trabalho em 99 dizendo que aquela área é fundamental para a saúde das águas minerais. Com todo o empenho do mundo, com todo o amor, a gente se dedicou a isso. E eu acho assim, de um descaso, sabe, de uma negligência, de uma falta de amor, sabe, por todos que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. Principalmente a prefeitura, é lógico. Eu me sinto assim muito frustrada, sabe, porque isso na verdade não começou em 2013, isso começou em 2002. Em 2002 a gente fez um plantio no entorno do Bengo, na margem do Bengo. Toninha, eu vou te dar mais 2 minutos para concluir, tá? Com a participação do IEF, com a participação das escolas, sensibilizando a população para a importância de preservar o Bengo, recuperar a mata ciliar do Bengo, reconstituir aquela área degradada toda. E desde lá a gente tem esse sonho de criar naquela área pública abandonada um parque ecológico. Pedir à Câmara que pudesse criar uma lei, propor uma criação de lei, né? Que eu sei que quem cria é o prefeito. Mas a Câmara poderia nos ter ajudado nesse sentido. Então agora, já que eu tenho pouco tempo, eu vou resumir. O que eu quero aqui hoje? Além de dar uma satisfação para a população, para a Câmara, enfim. Eu gostaria que essa Câmara, que foi a Câmara que tinha, quer dizer, a Câmara do momento em que a gente fez o projeto, né? A próxima que virá não terá tanto compromisso. Mas essa Câmara, por favor, deem um jeito de estabelecer, de criar pelo menos a área do Parque Ecológico, de criar uma lei para estabelecer o Parque Ecológico, para que a gente possa correr atrás, com meios que a gente puder, através do CODEMA, a gente pode canalizar as compensações ambientais, tem uma compensação ambiental da Magis para acontecer, a gente pode, através disso, e através da forma como for sendo possível, criar o Parque Ecológico, cercar aquela área, não precisa de sede, a sede pode ser o centro de convenções, pensar na possibilidade de emendar de novo aquela área que foi desmembrada, que aliás eu acho que não poderia ter sido desmembrada, porque é uma ZPP, uma zona de preservação permanente pelo plano diretor, pelo mapa de zoneamento de solo de Caxambu. Ela é classificada como zona de preservação permanente por conta da importância dela para o Parque das Águas. Então, acho que é uma responsabilidade de todo mundo, sabe, Fabinho? É uma responsabilidade dessa Câmara também. Eu vou tentar entrar, o CODEMA vai entrar com uma representação no Ministério Público para apurar responsabilidades. Agora, eu acho que mais importante ainda é que esse parque ecológico seja uma realidade. E eu peço o empenho dessa Câmara, nesse pouco tempo que resta a vocês, que vocês se empenhem para tornar isso realidade. Porque eu acho que é um dever, é um compromisso, sabe? É o mínimo que se pode querer a essa altura dos acontecimentos. Obrigado. Minha amiga Toninha, peço que permaneça na tribuna livre. Eu acho que alguns vereadores vão pronunciar, principalmente eu. Eu entendo toda a sua frustração, toda a sua tristeza, porque eu acompanhei nesses 4 anos
todo o seu amor e carinho, não só por Caxambu, mas pelas questões ambientais. Sempre fiz questão de te defender em qualquer lugar que eu fosse na nossa cidade, pela sua inteligência e competência para tratar do assunto. Quando você fala, porque a gente tem essa amizade, quando você fala que a gente não tentou fazer a lei de criação do Parque Ecológico, nós estivemos juntos, indicamos juntos, mas lembre-se que tinha metragem que era para ser feita pelo Poder Executivo, e a iniciativa cabe ao Poder Executivo. A gente indicou essa lei, a gente fez essa indicação juntos, pegamos uns 3 modelos, eu lembro como se fosse ontem. Em termos de CODEMA, essa foi uma das poucas câmaras que participou, mais ou menos bem, como você já puxou minha orelha, a gente participou do CODEMA, a gente viu toda a frustração. Nós estivemos junto nas questões do 45 graus, lá no edifício do lado da pousada. A maioria das questões ambientais, essa Câmara se fez presente ao lado do CODEMA. E essa questão da Prefeitura ter perdido o prazo, eu concordo com você, nós poderíamos estar mais atentos. Mas são tantas coisas que nós estávamos trabalhando em fiscalização do uso do recurso público, que nós jamais pensaríamos ou poderíamos já ter pensado que teria uma falta de planejamento tão vulgar como essa, de não encaminhar o projeto que estava pronto, que estava feito pelos voluntários. Como você mesmo disse, o prefeito recebeu bem, a primeira-dama recebeu bem, e ainda comentou que bom que seria se já viessem com a emenda e com o projeto pronto. Então, para nós foi uma surpresa também. Nós vamos pegar essa notificação, vamos atrás dos nossos deputados, o vereador Sinim tem um contato com o Newton Cardoso Júnior, que pode encampar essa luta. Nós temos também outros deputados federais, Carlos Melles, Rodrigo de Castro. Vamos procurar, vamos ver como nós podemos reverter essa situação. Não vamos ficar de braços cruzados. Mas é aquilo que eu tenho que te explicar, né? A maior parte, a maior culpa mesmo é do Poder Executivo, que não deu atenção para um projeto tão grandioso como esse. Mas nós estivemos presentes. Falava o vereador Denilson Martins. Toninha, né? A gente acompanha essa luta. Tivemos, inclusive, numa última reunião do CODEMA, né? Tratando a respeito aqui da pista de skate, de atletismo, onde foi até colocado, né? A possibilidade, né, de uma medida compensatória, né, ter sido do Parque Ecológico. Só que registrar, né, com relação, né, quando, né, a senhora fala do encaminhamento ao Ministério Público, para ver a questão da responsabilidade. E eu acho que é correto ver isso. Mas o próprio documento da Caixa Econômica, ele deixa claro de quem é a responsabilidade no item 2. Que diz assim: informamos que o contrato de repasse fica rescindido de pleno direito pelo não encaminhamento da documentação pendente de engenharia no prazo contratualmente pactuado. Daí a gente vê que, de fato, a responsabilidade é de quem não enviou essa documentação. Vereador Clóvis Almeida, resta saber por quê, né? Acho que é essa pergunta que fica. Por que não foi enviada, né? Se desde julho de 2015, todo o material de arquitetura, todo o projeto, tudo estava pronto. Nós discutimos, inclusive, isso, né, na última reunião. Boa noite, Toninho, Boni Antônio. A gente reconhece todo o trabalho feito, a frustração é grande, mas também tenho que dizer o seguinte, é com muita responsabilidade que eu vou falar, porque eu tenho uma testemunha aqui do meu lado, que eu sou Zé Maria. O Bengo nasce na minha casa. A 300 metros de onde ele está, você pode beber a água dele. Seu Zé, o senhor esteve lá em casa e viu isso. Nós tivemos, graças a Deus, ganhando prêmio da CEMIG, ganhando prêmio do COIS de preservação de nascentes, preservação de matas ciliares, com tudo isso.
A responsabilidade do município e desse projeto do município, que não foi feito, foi igual a quase todos os projetos que eles deixaram de mandar de resolvendo dentro da cidade, tanto do hospital, como a parte das creches, como a parte de estrutura de asfalto, de recuperação de vias. A prefeitura foi omissa em quase todos esses projetos, em todos. A diferença é que esse eles receberam pronto. Então. Né, com a verba e com o projeto arquitetônico. Faltava fazer a planilha. Então, a omissão. Então nós temos o grau de omissão. Esse uma omissão de 98%. Né? E outros com omissão menores. Encaminhados e cobrados, quase todos esses projetos foram. Nós estamos aqui vivendo um momento também que é presente comum para todos nós. Nós estamos com um contrato da Copasa vencido há 3 anos e com uma luta em cima para que isso seja estudado, para que seja feito, para que seja levantado. Nenhuma resposta. Estamos aqui com a parte do hospital há 3 anos, cobrando vários projetos e tudo, com várias indicações de todos os vereadores e tudo. Aí, eu entendo sim, eu conheço esse projeto, conheço o seu projeto, tinha uma cerca de alambrado, uma separação, com os quiosques, eu conheci, vi esse projeto de perto, e acho muito interessante que ainda tinha dinheiro, porque 500 mil há 3 anos atrás era muito mais dinheiro que hoje. Só que, quando começa o governo federal, ele recolhe todas essas verbas. E essa verba, quando o prefeito fez o contrato de assinatura com o Conselho, já tinha sido recolhida. Então houve ainda, que é para salientar essa situação, uma má fé com vocês. Porque ele assinou um contrato já sabendo que ele não tinha mais esse direito. Porque parece que em junho já foi cancelado, não foi, Bruno? Foi cancelado em junho. E ele assinou um acordo com vocês em agosto. Isso. Tá certo? Olha bem, olha que situação. Ele já sabendo que não tinha condição, assina um contrato disso. Então isso tem que ser revisto mesmo com quem fez isso juridicamente, quem propôs para vocês juridicamente dentro da prefeitura. Isso tem que ser exaustivamente procurado e saber realmente quem fez essa situação. Porque muita coisa vai ser descoberta nesses momentos, coisas que nós já tivemos falando há muito tempo, inclusive vocês que vêm aqui, que tem essa tribuna livre, que é um espaço aberto para a população, para a cidade poder falar aqui e dar ouvido e voz e som à voz da população de Caxambu. Essa tribuna é muito importante e isso já foi feito aqui. Agora, não foi só esse projeto, eu sinto que tenha sido mais um, mas foram vários. Nós tivemos um retrocesso em todos os sentidos, administrativo, político, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento cultural, de perda de tudo. Nós perdemos todas as coisas, festas populares, perdemos tudo. E ecologicamente falando, de uma instância hidromineral, que vive de um parque das águas, que é a cereja do nosso bolo, que, como eu concordo com a senhora, que a água tem que ser retirada num parque, ela tem que ser feita, o turista tem que vir aqui beber. É aqui que nós temos que fazer essa situação, então nós temos que preservar. Eu acho que é essa situação que tem que ser feita e ser preservada. Só que eu como vereador e como os períodos que eu estive dentro dessa casa, eu participei, ainda perguntei para o Fábio aqui agora, porque a gente sabia dessa indicação feita, esse projeto de lei, que para ser feito, ele pode ser até feito agora, mas tem que vir uma mensagem da prefeitura para ser aprovado pelo município de Caxambu. Cabe ao executivo... Não pode ser proposto para o Beto? Não, todo projeto pode ser proposto, mas a partir do momento que ele pode ser proposto, mas ele tem que vir uma mensagem lá, porque não pode, a Câmara dos Vereadores não pode causar nenhum projeto de impacto que cause despesa ao município. Mas não vai ter despesa. Não, mas quer dizer... Tem. Só de registrar já tem despesa. Né? Então, se vier de lá para cá, a posição não, pode ter uma indicação, mas a indicação já foi feita. A recuperação dessa indicação e o projeto de lei vindo para cá. Aí sim ele pode ser aprovado. Quando é que foi feita a indicação? Para ser aprovado, também tem que ter, como todos os vereadores sabem que ele vai ter despesa, tem que ter dotação, tem que ter dinheiro para se fazer isso. Então, é um posicionamento que depois eu não quero ser omisso, para não ser cobrado depois. Você estava lá, podia ter me dito isso antes. Né? Vamos fazer? Vamos, estamos à disposição, vamos. Mas ele tem um trâmite legal que eu acho quase impossível ser feito nesse período.
mas que a sua ideia tem que ser levada em conta e que esse projeto não pode ser jogado no chão, nem rasgado, nem... Não digo nem realizar esse projeto na íntegra, mas alguma coisa, fazer o cercamento da área, criar o parque ecológico da forma como der para criar, com cercamento só. Passo pela linha do trem, poder preservar. Passo pela linha do trem, acho um absurdo o descaso de todo mundo que, entre aspas, sobrevive, porque aí fala assim, não, o carroceiro tem direito de sobreviver, desde que ele não interfira no direito dos outros. Ele não pode pegar o entulho na sua casa e jogar na beira da linha. Isso é um absurdo. Sabe? Então, é uma situação que eu já fui contra várias vezes. A falar, o coitadinho tem direito de sobreviver. Tem. Então vamos dar uma cesta básica para ele. Ele vai ficar jogando lixo na beira da estrada como? Não é coitadinho não, Cláudio. Não, mas eu são até os acho. Carroceiros, são o pessoal que pega entulho aqui, entulho ali, que leva e que desova lá. Então. Não, mas todos esses que façam, qualquer um de caminhonete, gente da cidade que pega, que tira entulho dentro de casa, que faz, que joga, aí você passa lá, o cara começa a olhar para baixo do pneu, fingindo que o pneu está furado, olhando se o pneu está furado, porque não era ele que estava jogando entulho. Então, eu sou sim, que haja leis mais rigorosas, nós fizemos aqui leis que não permitiam isso, que inclusive a área de preservação, você jogar entulho, se você não pode fazer nem isso, mas o que vai fazer? O próprio centro de convenções hoje, se você olhar de cima, você está cheio de entulho ali da obra. Né? É uma situação. Então eu concordo plenamente com a sua ideia, acho que esse projeto não pode ser rasgado, não é que é rasgado, sabe? O que eu estou querendo dizer é abandonado. Esse trabalho ainda vai ser feito, eu tenho certeza que isso ainda vai acontecer, que as pessoas vão ver isso, que ali vai ter um outro parque com uma estrutura muito importante e boa. E eu agradeço a sua presença, acho que sua atitude é louvável. Sei que a gente também tem uma mácula, um chapisco que cai em cima da gente por ter participado disso e ele não ter saído, apesar da verba, sobra para a gente também, porque a gente não sai ileso. Quando você está aqui, você é responsável, mas eu espero que ele aconteça. E realmente acontecendo, eu acho que vai ser muito bom para nós. Muito obrigado. Maria Antônia, depois... peço uma reunião também com a Demo para a gente estar assinando, estar lutando junto para tentar recuperar essa emenda tão importante para viabilizar o Parque Ecológico em nosso município. Agradeço sua presença, a Câmara está de portas abertas a qualquer momento para a senhora. Obrigada a todos. Convidamos agora o senhor Valdir Tapete para o assunto Parque das Águas. Senhor Valdir, o mesmo procedimento, já conhecedor dos nossos trâmites. Bom, gente, boa noite a todos. Esse tema hoje. Seria fácil vir aqui hoje voltar a falar de esporte, né, Denilson? Ainda mais depois que você falou que perdemos uma emenda aí, um projeto, né, do governo. Mas eu acho que nós temos que mudar o tom um pouquinho. A Toninha falou algumas coisas que eu fiquei horrorizado de ouvir. Um descaso que foi esse senhor Ojandir, né? Porque o cara essa pessoa é tão boa que ela nem usa o nome dela. De Ojandir ele se pronuncia como Jurandir. Na realidade, nessas eleições que passaram, eu tive a oportunidade de caminhar muito para o Caxambu, como eu vi muita gente que caminhou também, com cada um apoiando seus candidatos. E a gente pôde ver muita coisa que Caxambu carece. E como o Cilinho, o Marcos Alfa que falou, tem que acabar agora o partido. Agora todos vestem a mesma camisa. Falar do parque, o parque está abandonado, todo mundo já sabe. Temos a terceira ilha. O parque está sujo. Eu fiquei horrorizado quando vi a piscina sem água. Por falta de compra. Por falta de dinheiro. Por falta de credibilidade de Caxambu. Então, eu acho que está na hora da gente se unir cada vez mais. Unir o povo. Porque, além do parque, existem bairros como Vila Verde, que está abandonado. O Talismã está abandonado. Paulo Maia, eu fiquei horrorizado. A rua está afundando. O povo que mora lá não tem um bar para comprar nada, não tem um auxílio de nada. Então eu peço aos vereadores eleitos que estão aqui, que vão trabalhar na próxima gestão, e aos dos senhores que forem ficar, que olhem mais por esse povo. Eu acho que a gente ficar brigando por coisas banais é muito bom, mas está na hora da gente vestir mais a camisa do povo. Porque, queira ou não, eu concorri ao pleito, dei o melhor que eu podia e saio de cabeça erguida. Porque, bem ou mal, conseguimos fazer um prefeito, que é o prefeito de Caxambu, agora. Tá, os vereadores, meu amigo Kiko, Paulinho, Júlio, Mário, são vereadores do povo, são funcionários do povo, vão ser cobrados por todos. E tem que trabalhar para o povo a partir de agora. Porque
Porque é um absurdo a gente ver professor sem salário, creche do Santa Rita cortaram o telefone, Parque das Águas cortaram a elétrica. Aonde nós vamos parar desse jeito? Eu sei que cada um dos senhores aqui fez o melhor que pôde, tentaram fazer de tudo para que não chegássemos a esse ponto. Mas nós chegamos. O Clóvis falou que ele está horrorizado, né? Está com vergonha de ler essa renúncia do Jurandir. Só que, Clóvis, eu acho assim, vamos imaginar se ele fica até o dia 31 de dezembro. Então, assim, eu gostaria de pedir para vocês, futuros vereadores, que olhem mais pelo parque. O parque, como o Fábio diz muito, é a nossa cereja do bolo. E a cereja está estragada. Hoje nós não temos mais a piscina, balneário fechado, sem energia elétrica. Os turistas que vêm para cá, a gente ouve comentários dentro do parque. O parque está mal cuidado, está sujo. E alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que nós temos ainda 3 meses para passar. Eu sei que o Beto vai pegar um tremendo abacaxi, como os senhores também vão pegar. Mas alguma coisa tem que ser feita para a gente poder reativar e mostrar para quem vem de fora que Caxambu é possível e Caxambu está viva. Do jeito que está, eu acho que o nosso amigo que foi embora, ele saiu daqui dando risada. E que ele pague pelo que ele fez. Né? Obrigado. Franquei a palavra a algum vereador. Com licença, Valdir, foi muito bom soltar, mas falou a respeito de um trabalho. Existe em andamento também, hoje já vou falar de novo do seu Zé Maria aqui, a Codemig, o trabalho do desassoreamento está em pleno andamento. Eu não sei se os outros têm recebido, mas eu recebi as planilhas da área, recebi tudo do desassoreamento do parque. Existe um trabalho em andamento, né, seu Zé Maria? O senhor já teve contato com a doutora Regina, né? Na Codemig, para o início do desassoreamento. Deve começar até o final do ano. Agora, em relação ao resto do parque, realmente é o nosso bolo, né, encantado. Tomara que a gente arrume um jeito dele ficar recuperado, porque a gente vive, a nossa história vive disso, né? Se eu ia falar hoje, eu vi o senhor comentando em redes sociais a respeito da piscina. A piscina do parque está vazia, está sem água. A gente que é profissional de engenharia sabe que isso é altamente prejudicial, né, para a estrutura, né, porque acontece o ressecamento, pastilhas, aquele efeito para vibrar de uma maneira, para trabalhar de uma maneira diferente. Então, eu acho que realmente uma atitude tem que ser tomada, pelo menos em relação ao parque, dessa piscina, de encher, ter um cuidado, ver o que está acontecendo, porque existe muito mais responsabilidade aí do que pode se pensar. Porque se ela tiver uma ruptura da sua estrutura em função de ressecamento, em função dessa carga retirada nela, aí sim nós vamos ter um problema sério no município de Caxambu. Muito obrigado. Valdir, também agradeço a presença do senhor. Estamos à disposição e peço também à consultoria legislativa que encaminhe um ofício com as indagações do senhor Valdir ao secretário de Meio Ambiente e, consequentemente, ao Poder Executivo. Muito obrigado. Passamos agora ao pequeno e grande expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Marcos Antônio Leite Halfeld, vereador Clóvis, vereador Denilson. Vereadores, portanto, apenas mais uma vez para ficarem todos de sobreaviso amanhã, caso haja necessidade de uma reunião extraordinária, para que a gente possa empossar, se Deus quiser, o nosso vice-prefeito Beto Abraão ao cargo de prefeito, mas dessa vez definitivo. O próximo reunião ordinária será realizada dia 17 de outubro de 2016, nada mais havendo a tratar. Saudamos o Pavilhão Nacional, encerrando a sessão.